Eu sou o Thiago Baldin, aluno de doutorado pela UFABC, orientado pelo professor Alfio no programa da Energia, e hoje eu irei apresentar a elaboração do programa no MATLAB Simulink do controle preditivo de corrente indireto, orientado por campo, aplicado ao motor de indução do tipo gaiola. Eu estou utilizando as equações do referencial estacionário usando a notação de vetor espacial. Este método de controle orientado por campo Field Oriented Control, conhecido como FOC, significou um grande avanço, pois possibilitou o uso do motor de indução trifásico em aplicações que necessitam velocidade variável. A ideia do FOC é manter um alinhamento desejado entre o fluxo do estator e o fluxo do rotor e extrair o máximo de desempenho do motor. Assim, a orientação do fluxo do rotor consiste em alinhar o vetor fluxo do rotor ao longo do eixo direto no referencial síncrono de tal forma que possa escrever a equação 1. Nesta equação, quando temos o fluxo do rotor representado no referencial síncrono dq, as coordenadas giram com a frequência do próprio fluxo do rotor, tendo assim apenas a componente do eixo direto d do fluxo do rotor. Assim, a magnitude do vetor fluxo do rotor é a própria componente do eixo d e a componente do eixo q é igual a zero. Seguindo, temos as projeções do vetor corrente no eixo dq, no referencial síncrono, que são obtidas usando a posição do vetor fluxo. Por consequência, uma corrente destas vai controlar a magnetização, que é o fluxo na corrente do estator, na componente d e ds, e a outra, o torque, na corrente do estator, na componente Q e QS. Nesta figura, o modelo da máquina estará sob a orientação do fluxo do rotor e as coordenadas vão girar com a mesma velocidade angular do fluxo do rotor, que seria a velocidade síncrona. Nesta equação 2, temos a definição dos referenciais, que consiste apenas em multiplicar o vetor de fluxo do rotor, que está no referencial estacionário, pelo exponencial. Continuando, quando esse alinhamento é feito, o fluxo e o torque no referencial síncrono podem ser expressos em termos das componentes das correntes do estator IDS e IQS, de tal forma que no domínio da frequência temos essas equações. Na equação 3, temos o fluxo do rotor na componente D, que é igual à indutância mútua dividido pelo tal do rotor, que seria a constante de tempo do rotor, multiplicado por S, por causa do domínio da frequência, mais 1, tudo isso multiplicado pela corrente do estator na componente D. E na outra equação, temos o torque eletromagnético, que seria igual a 3 meios, multiplicado pela indutância mútua, dividido pela indutância do rotor, tudo isso multiplicado pelo número par de polos, vezes o fluxo do rotor na componente D, vezes a corrente do estator na componente Q. Neste método FOC é feito o controle de malha fechada de corrente, controle de corrente orientado pelo campo. E esse controle de corrente orientado pelo campo pode ser pelo método direto ou indireto. O que vai diferenciar o método é como seria estimado a posição do fluxo. O indireto, usamos a relação de corrente, e o direto, usamos o estimador. O controle indireto orientado a campo, em inglês, Field Oriented Indirect Control, conhecido como IFOC, parte das correntes de referência do estator, impõe um escorregamento ômega slip à máquina, de maneira que o ângulo do fluxo rotor θ possa ser calculado a partir da velocidade síncrona ômega e. E isso é realizado com o auxílio das equações 5 e 6, onde na equação 5 temos a velocidade síncrona, que é igual à velocidade angular mecânica do rotor, vezes o número par de polos, somado com o escorregamento. E na equação 6, temos o cálculo do ângulo do fluxo do rotor, θ, que é igual à integral da velocidade síncrona em relação ao tempo.
Aqui temos a representação do método controle indireto orientado por campo, IFOC. No IFOC, diferente do DFOC, não precisa de um estimador. É calculado o ângulo do fluxo do rotor de forma indireta. Supondo que as correntes ISQ e ISD de referência estão orientadas e através das expressões fazendo a razão entre elas e os parâmetros da máquina, nos possibilita calcular o escorregamento. Com o escorregamento somado com a velocidade angular do rotor, temos a velocidade síncrona do fluxo do rotor, ômega-e. E a partir disso, integramos a função para obter o ângulo do fluxo do rotor, θ. Nesta figura, temos o princípio de funcionamento do modelo do controle preditivo de estados finitos, do inglês Finite Control Set. Os valores futuros dos estados do sistema são previstos em um horizonte pré-definido no tempo k mais n, usando o modelo do sistema e as informações disponíveis, medições, no momento k. A função custo permite calcular a entrada de forma que o erro seja minimizado. Com isso, a saída se comporta de acordo com a referência desejada. Assim, a partir das medições, é calculado o comportamento futuro da planta com um horizonte qualquer. Continuando, nesta figura, temos um esquema geral para controle preditivo baseado em modelo para conversores de energia. O conversor de energia pode ser de qualquer topologia ou número de fases, enquanto esta carga genérica pode ser representada por uma máquina elétrica. Nesse esquema, as variáveis medidas xk são usadas no modelo para calcular as previsões xk mais 1 das variáveis controladas para cada uma das n ações possíveis, isto é, estados de comutação, tensões ou correntes. Então, essas previsões são avaliadas usando uma função de custo que considera os valores de referência x asterisco k de restrições e a atuação ótima S é selecionada e aplicada ao conversor. Seguindo, temos aqui as equações utilizadas no algoritmo do controle preditivo de corrente. As equações 7, 8 e 9 foram empregadas no algoritmo do controle. Elas estão no referencial estacionário e descrevem o comportamento dinâmico do rotor e estator do motor de indução em gaiola. A predição da corrente do estator é feita utilizando a equação 7. Para o controle em questão, o motor é alimentado por um inversor de 2 níveis, no qual permite 8 estados possíveis para as suas chaves, tendo assim 8 possíveis vetores que, por sua vez, definem um conjunto de 8 possibilidades para a predição da corrente do estator. Nisso, a função custo G é então minimizada e possibilita a seleção do vetor de tensão a ser aplicado com o uso do inversor, que garante o menor erro absoluto. Em resumo, o controlador segue as seguintes etapas: calcula o vetor fluxo com o emprego da corrente de referência do estator na componente D pela equação 7 e, a partir dessa informação e dos estados do vetor tensão, faça a predição das correntes do estator pela equação 8, que serão empregadas na função custo pela equação 9. Aqui é mostrado o diagrama para o controle preditivo de corrente implementado. Antes de mais nada, antes de inicializar o programa, é necessário carregar no MATLAB uma tabela de vetores de tensão, onde serão carregados os parâmetros da máquina que serão utilizados no programa. Assim, a parte lógica do programa segue a seguinte sequência: obtemos a estimação do fluxo do rotor em alfa-beta através do cálculo pelo método indireto do seu ângulo, como já foi mencionado. Com isso, é feita a predição de corrente do estator, que será introduzida na função custo. Sendo utilizada a corrente alfa-beta do estator e a velocidade angular mecânica da máquina, que no caso, esses valores na prática são medidos. Agora, olhando esse trecho,
Ao mesmo tempo, é calculada as correntes de referência alfa, beta, com base nas referências dQ da corrente do estator, sendo processado por um PI para obter a corrente de referência ISQ. Com isso, é feito a minimização da função custo G e selecionado o vetor de tensão ótimo. Depois disso, é aplicado o vetor de tensão ótimo. Assim, os passos são repetidos a cada tempo de amostragem. Continuando, temos aqui um fluxograma do controle preditivo de corrente, que serve para explicar as etapas do controle, onde podemos visualizar que o programa faz a medição da velocidade angular mecânica e a corrente do estator. Logo após isso, é lido as correntes de referência do estator ID e IQ, e feito o cálculo da velocidade síncrona e do ângulo do fluxo do rotor θ. Após isso, fazemos a transformada do referencial dQ para alfa-beta, devido o equacionamento estar no referencial estacionário. Assim, se inicia o contador igual a zero para o primeiro nível de tensão, onde Vs é o nível aplicado pelo inversor no estator. Depois temos a etapa da predição da corrente do estator, que será introduzida na função custo, onde é calculada. Nesta outra parte, é feito o loop de até 7 níveis de tensão, que com isso é feito a escolha do nível de tensão de acordo com a minimização da função custo. E a partir disso é feito a escolha do vetor ótimo, que será aplicado os pulsos do gate das chaves do inversor e, por fim, aplicamos as tensões no terminal do estator da máquina. E por fim, temos esse slide onde está mostrado os códigos com as suas respectivas equações do controle preditivo de corrente indireto, feito no programa no MATLAB Simulink, onde aqui temos a estimação do ângulo do fluxo do rotor, através da velocidade síncrona ômega-e e o ângulo do fluxo do rotor θ, conforme equações 5 e 6 apresentadas. Depois temos o cálculo do fluxo do rotor através dessa equação, onde a magnitude do vetor fluxo do rotor é a própria componente do eixo D e a componente do eixo Q é igual a zero. Temos depois a parte da mudança das correntes do estator do referencial síncrono para o estacionário. Em seguida, temos a predição das correntes do estator pela equação 8, que define um conjunto de 8 possibilidades para a predição da corrente do estator. Aqui, a função custo G é então minimizada e possibilita a seleção do vetor de tensão a ser aplicado com o uso do inversor, que garante o menor erro absoluto. E por fim, é aplicado os pulsos do gate das chaves do vetor ótimo selecionado. Agora, vamos montar um programa no MATLAB Simulink, mostrando passo a passo para a construção do controle preditivo de corrente indireto orientado por campo. Para um entendimento melhor dessa apresentação, é necessário ter noções básicas de MATLAB Simulink. Eu estarei utilizando o MATLAB na versão R 2015A. Antes de construir o programa, vamos declarar e carregar os parâmetros. Aqui estão os parâmetros da máquina que serão carregados previamente. Tem no destaque os 8 estados possíveis para as suas chaves. Tendo assim 8 possíveis vetores do inversor. E a tabela de conversão de pulsos das chaves para esses níveis. Iniciando a construção do programa, vamos começar pelo inversor fonte de tensão, de 2 níveis por fase. Vamos utilizar 3 pulsos para simular as
6 chaves. Esse esquema de ligação do inversor segue o apresentado no livro do Rodrigues, onde iremos trabalhar com ele no MATLAB Simulink. Indo na biblioteca do MATLAB, vamos pegar uma constante que vai ser a nossa fonte VDC. Agora vamos pegar 3 blocos, produto, e 3 blocos de entrada. E 3 blocos de saída. Agora vamos interligá-los. Feito isso, vamos renomear os blocos, onde SA, SB e SC são as entradas, os pulsos do gate, e o VAN, VBN e VCN são as saídas, as tensões de fase, sendo VAN a tensão na fase A, VBN a tensão na fase B e VCN a tensão na fase C. Agora vamos criar um subsistema. E renomear para inversor. Desta forma, quando temos um sinal de um pulso no gate, temos tensão na fase no valor VDC. Caso se tenha zero no pulso do gate, não teremos tensão na fase. Agora, vamos fazer a ligação do inversor no modelo do motor de indução. Devido ao modelo da máquina estar no referencial estacionário, utilizaremos o bloco ABC para alfa-beta, para converter as tensões de saída do inversor ABC para alfa-beta. Estarei utilizando o modelo da máquina gravado anteriormente, conforme link na descrição. Foi copiado tudo isso aqui para usarmos nesse vídeo. Precisamos apenas de um MUX com 3 entradas para ligarmos. Agora vamos fazer o bloco do controle preditivo decorrente indireto, localizando esse bloco no MATLAB como MATLAB Function, entrando nele. Devido à sintaxe do MATLAB, temos saída igual o nome da função e as entradas. Agora vamos digitar as saídas SA, SB e SC, o nome da função, digitando agora as entradas, a corrente do estator na componente D, a corrente do estator na componente Q, a velocidade angular mecânica do motor
e a corrente medida do estator em coordenadas alfa-beta. Indo agora para os parâmetros, tempo de amostragem, resistência do estator, indutância do rotor, indutância mútua, indutância do estator, número par de polos e o TR, KR, R sigma, T sigma seriam as constantes auxiliares. E o V, que é o nosso vetor de 8 elementos gerado pelo inversor. E por último, o states, que seria a nossa matriz de 8 por 3, contendo os estados de comutação para cada vetor de tensão. Vamos estar utilizando variáveis persistentes. Elas são valores que são armazenados na memória, que serão utilizados em cada tempo de amostragem. Isso surge devido à discretização das equações. Escrevendo a função o x-óptimo seria o número do vetor óptimo selecionado, o θ é o nosso ângulo do rotor e o nosso Fs seria o fluxo do estator. Fazendo isso para o x-opt, para o θ e para o Fs, depois de ter feito os parâmetros e as variáveis persistentes, vamos agora fazer a construção do controle. Iniciando pela estimação do ângulo do fluxo do rotor. Nessa fórmula, calculamos a velocidade síncrona. E nessa outra fórmula, o ângulo do rotor. Essas duas fórmulas estão nos slides 5 e 6 da apresentação do PowerPoint.
Fazendo agora o cálculo do fluxo do rotor através dessa fórmula, essa fórmula está convertida para o referencial estacionário e se encontra na equação 1 do início da apresentação. Continuando, vamos fazer a corrente de referência. Convertida para o referencial alfa-beta. Feito isso, vamos para a etapa de predição. Criar um vetor de 8 elementos que serão preenchidos com loop for para cada um dos níveis de tensão. Essa equação se encontra na equação 8 da apresentação do PowerPoint.
E essa equação se encontra na equação 9 na apresentação do PowerPoint. Seguindo, fazendo agora a parte da otimização da função de custo. E depois aplicamos os pulsos nas chaves do vetor ótimo selecionado. Agora, precisamos separar as entradas dos parâmetros, as correntes do estator na componente D e Q, a velocidade angular mecânica do motor e a corrente medida do estator em coordenadas alfa beta. Essas quatro são as nossas entradas. Então a gente seleciona elas, Open. Então aqui a gente vai pôr parâmetros, os demais são todos os parâmetros. ISD, ISQ, ômega M e a corrente medida. SA são as saídas, SB e SC são as saídas. Assim, terminamos as etapas do bloco do controle preditivo de corrente indireto. Depois de finalizada a construção do bloco do controle preditivo, vamos renomeá-lo e conectá-lo ao inversor. Feito isso, precisamos colocar uma constante de referência na corrente do estator na componente D. O valor adotado foi de 4,86 A. Na corrente do estator na componente Q, vamos colocar um PI, que serve para termos a referência dessa corrente. Esse PI foi desenvolvido de acordo com o modelo da máquina. Agora, precisamos colocar as entradas ômega-m, que é a velocidade angular mecânica do motor, e a corrente medida do estator em coordenadas alfa-beta. Para isso, vamos utilizar o bloco GoTo para pegarmos o sinal da máquina através de uma tag
Feito isso, vamos pegar um conector na biblioteca do MATLAB, somador, para ligarmos no PI. E depois pegamos o bloco Step que seria um degrau de velocidade de referência. Vamos configurar o valor final para 170 radianos por segundo. E precisamos ligar também uma tag da velocidade angular mecânica. Com isso, precisamos agora obter as correntes ISD e ISQ medida. Devido ao sinal que vem da máquina vir como referencial estacionário alfa-beta, precisamos converter o sinal para ABC, para depois passá-lo para o referencial síncrono DQ. Isso tudo porque não temos um bloco direto no MATLAB que faça a conversão do sinal alfa-beta para DQ. Assim, precisamos dos blocos alfa-beta para ABC e do bloco ABC para DQ. Para este ângulo ômega-t, vamos utilizar o ângulo do fluxo do rotor, indo no modelo da máquina. Lá pegamos o bloco na biblioteca do MATLAB, cartesiano para polar, para pegarmos o ângulo do fluxo do rotor. Precisamos pegar também um GoTo, aproveitando, vamos pegar também o sinal do torque eletromagnético. Precisamos também do bloco complexo para real imaginário, de um MUX com 3 entradas,
e uma constante com valor igual a zero. E aqui precisamos ligar a corrente através de uma tag para fazermos a conversão. Aqui precisamos de um demux com 3 saídas. Aqui ligamos um terminator. Tudo isso feito, vamos pegar os sinais da velocidade angular mecânica, do torque eletromagnético e das correntes ISD e ISQ para vermos os resultados. Eu estou usando um scope previamente configurado. Agora precisamos pegar 4 MUX, aqui ligamos os sinais das correntes do estator das componentes D e Q calculados. Precisamos do bloco GoTo para pegarmos as correntes ISD e ISQ de referência. Através de uma tag, agora precisamos pegar a velocidade angular mecânica e o torque eletromagnético calculados. E pegar os valores medidos. Agora fazemos a ligação no scope.
Precisamos agora ligar no scope os sinais das correntes do estator no referencial alfa-beta. Para isso, vamos pegar um scope com 3 entradas, onde ligaremos as correntes ISD e ISQ de referência. E aqui ligaremos uma constante o valor igual a 0. Agora precisamos do bloco DQ para alfa-beta. Aqui ligaremos a saída do MUX nesse bloco e aqui precisamos do ângulo do fluxo do rotor. Feito isso, precisamos de um DMUX com 3 saídas. E 2 MUX com 2 entradas. Agora ligamos aqui, precisamos do bloco Terminator, e agora precisamos do bloco complexo para real e imaginário. E pegamos a corrente do estator no referencial alfa-beta e as saídas ligamos nesse MUX. Agora é só ligarmos no scope para termos as correntes do estator no referencial alfa-beta. Finalizada a construção do programa, agora vamos ver os resultados. Clicando no scope para vermos os gráficos. Temos aqui os gráficos gerados pelo scope. Velocidade angular mecânica, torque eletromagnético, corrente direta do estator, corrente quadratura do estator e as correntes alfa, beta do estator. Com isso, chegamos ao final dessa apresentação. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.